Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Eu queria me apresentar. Talvez você está vindo aqui pela primeira vez ou já algumas vezes não me conheça. Eu sou um dos ministros aqui da casa. Sou o Alan, um dos ministros aqui do Sonho de Deus, e para mim é uma honra poder estar ministrando e falando um pouco com vocês daquilo que Deus tem ministrado a minha vida nesses dias, a vida da minha família e aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Obrigado por você ceder um pouco do seu tempo para estar aqui, estar me ouvindo. Eu queria agradecer ao apóstolo Eli pela honra, meu pai, e pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por o Senhor nos confiar como filhos, para impartir aquilo que o Senhor tem impartido sobre as nossas vidas. A paternidade, ela transmite, ela imparte, e nós como filhos transmitimos o que o Senhor tem, mas o que o Deus tem transmitido para a tua vida, e o Senhor tem impartido também sobre as nossas vidas. Amém? Paternidade é um presente dos céus. E eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje num domingo à noite. Faz tempo que eu não venho num domingo à noite. Faz já acho que mais de 2 meses de domingo que eu não venho. Estar aqui com vocês é muito especial. Eu queria dar um oi para a Fê. Hoje cedo eu falei isso. A Fernanda está desesperada em casa. Fazem 9 meses que ela não vem na igreja. 9 meses. Desde março que ela não vem em nenhum culto online, em nada. Isso tem um pouco a ver daquilo que eu vou ministrar, e nós vamos falar um pouco hoje sobre isso também. Mas 9 meses, quando ela passa aqui em frente à igreja, ela fica emocionada, às vezes dá vontade de chorar, porque, meu irmão, como é especial estarmos em corpo, como é especial desfrutarmos do corpo, vivemos essa comunhão. E queria mandar um beijo para a Fê, um beijo para o João, para o Joaquim, para a Liz. Hoje, quando eu cheguei em casa de manhã, ela falou assim: amor, chegou de manhã, estava uma loucura aqui, o João chorando embaixo, o Joaquim chorando em cima, a Liz chorando no colo, estava uma doideira. 3 filhos, aleluia, glória a Deus. Quem tem 4 aqui? Cadê o Anderson? Tem 4 ali também. Quem mais tem 4? Meu irmão, olha, guerreiro, mas é tremendo, é bem, se eu falo brincando, tremendo demais. Eu queria falar um pouco com vocês daquilo que nós vivemos nesse ano e coisas que nós temos vivido ainda, mas de fato nós entramos em dezembro, primeiro domingo de dezembro, e sempre que chega dezembro a gente vê muitas pessoas, e a grande maioria das pessoas começa a fazer um balanço de como foi o ano. Essa palavra não tem a ver com o balanço do ano, mas é que eu vou falar um pouco sobre o ano, e às vezes as pessoas falam: está fazendo um balanço do ano. Não tem a ver com aquilo que Deus quer construir. Eu não faço um balanço, nós não temos essa mania, mas a verdade é que as pessoas começam a fazer um balanço do ano de dezembro, e começam a considerar dezembro já um mês não tão produtivo. Essa é a verdade, porque você começa a fazer um balanço de como foi o ano, e fala: nossa, está acabando, meu ano não foi produtivo. Alguns ficam meio depressivos, meio tristes, e talvez essa parte da depressão que o Senhor disse que estava curando aqui nessa noite tenha a ver também com isso, porque para muitas pessoas dezembro é um mês de tristeza, sim, porque começa a fazer essa autoavaliação, e como eu disse, o mês não se torna mais produtivo, porque você começa a fazer um balanço e já começa a pensar em 2021, já começa a pensar nas festas, já começa a pensar no que talvez você queira fazer o ano que vem, e você começa a transferir muitas das suas atitudes e decisões para o próximo ano. Mas nós, como igreja profética apostólica que somos, não agimos dessa forma, porque nós sabemos que Deus ele não se preocupa com o tempo, porque Deus é um Deus eterno. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa, é uma única coisa. Deus ele caminha no passado, no presente, no futuro, no tempo, em uma coisa só, é a eternidade. E nós como igreja apostólica e profética seguimos no mês de dezembro, ouvindo aquilo que Deus tem para esse mês de dezembro.
Isso é tremendo. Caminhar de forma apostólica e profética é entender que todos os dias, em todo momento, Deus tem algo para fazer. Deus tem algo especial para manifestar. Deus tem algo poderoso para transformar. E Deus nos trouxe uma palavra para esse mês de dezembro. E nós estamos caminhando sobre uma palavra sobre a graça profética. E esse ano de 2020 ainda tem muita coisa para acontecer. Nós ainda estamos sobre uma palavra profética de um ano de relacionamento e reconciliação. E nós temos ainda aí 25 dias para desfrutar e viver essa palavra também. Quantas coisas podem acontecer. Isso é entender e viver aquilo que Deus tem. Mas como igreja profética que somos também, estamos ligados naquilo que Deus quer começar a construir para o ano de 2021, que na verdade já construiu. Deus é eterno. E Deus então começa a trazer palavras proféticas e mostrar aquilo que Deus tem para o próximo ano, como a palavra que Deus trouxe para o próximo ano, que nós estamos e viveremos um ano falando sobre edificando o testemunho perfeito. Isso é tremendo, meu irmão, porque quando nós caminhamos dessa forma em Deus, nós não nos detemos a tempo, e isso tem a ver com a palavra dessa noite, mas nós ficamos atentos àquilo que Deus tem para cada momento, para cada hora. Hoje quando eu cheguei aqui de manhã, eu conversava isso com a Fê, cheguei agora à noite aqui, eu conversava com a Fê hoje durante o dia. De noite é um outro culto, é um outro momento, e eu falava: Deus, me dá precisão para aquilo que o Senhor tem para hoje, porque de manhã foi uma coisa, e hoje à noite é outra coisa. Deus faz de forma diferente, do jeito que Ele quer. É muito mais profundo viver isso do que você se prender a fazer uma lista de coisas para o ano que vem. Isso é tão perigoso, porque a gente começa às vezes a querer construir uma lista. Não, o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E essas listas às vezes são tão focadas em desejos da nossa alma, em egoísmos ou em feridas da nossa vida. Agora é totalmente diferente quando a gente para e fala assim: cara, o que Deus vai querer para mim, para cada tempo do ano que vem? Ou o que Deus tem para mim ainda nesses 25 dias? Tem tanta coisa para acontecer ainda, meu irmão. Eu olho diante de tudo que nós passamos como família nesse ano, e eu vejo que ainda tem muita coisa para acontecer ainda nesses 25 dias. E tem tantas coisas para acontecer ainda sobre as nossas vidas, sobre essa igreja nesses dias. A gente estava aqui, um exemplo simples para entender. A gente estava aqui, acabando o ano, as eleições, chegando às eleições, talvez troca de governo aqui sobre Taubaté. De repente, reforma a igreja, à frente da igreja inteirinha. Parece simples isso, mas isso é um cuidado de Deus. Isso é um cuidado de Deus. Eu estou te dando um exemplo simples, mas é assim, do nada. Você sabe que essa obra aqui na frente era para ser a obra que mais ia demorar. Quando eles começaram a mexer aqui na avenida, aqui é Bandeirantes, né? Já tínhamos conversado na prefeitura, porque eles já estavam querendo mexer aqui, a gente não sabia se isso interferia aqui no estacionamento da igreja. Aí começou a vir eleição, eu me lembro que eu conversei com o apóstolo: nossa, acho que eles não vão mexer mais aqui na rua. De repente, cara, da noite para o dia, os caras em, 20 dias mudaram a frente aqui da igreja inteirinha. E é assim que Deus quer fazer e tem poder para fazer nas nossas vidas. Em 25 dias, meu irmão, Ele pode transformar a sua vida toda. Ele pode transformar a sua vida inteira. Se você vai aplaudir, aplauda Ele, meu irmão. Ele pode mudar tudo. E você sabe que o ano de 2020 foi especial para todos nós. Vivemos muitas coisas juntos. O mundo viveu a pandemia junto. Mas a pandemia, meu irmão, ficou pequena para tanta coisa que Deus fez na vida de tantas pessoas. Eu falei esses dias atrás numa oferta aqui em um culto, eu falei assim: meu irmão, de verdade, a pandemia para mim é um detalhe no ano de 2020. Tem gente que fala assim: cara, 2020 foi terrível, 2020 não sei o que, eu quero esquecer 2020. Eu nunca vou esquecer 2020, e não vai ser por causa da pandemia não, meu irmão, mas vai ser pela manifestação e por aquilo que eu vi Deus fazendo na minha vida e na vida de muitas pessoas aqui nessa casa. Mas eu quero, de forma breve, eu quero resumir um pouco daquilo que eu passei como família, e que muitas pessoas aqui participaram, a igreja vivenciou isso.
mas eu quero resumidamente, porque isso tem a ver com a palavra, e eu não quero falar o testemunho, né? Na verdade, contar essa história de forma dramática, não é isso. Eu quero só contextualizar você. Mas a Fernanda ficou grávida em março. Em março descobrimos que estávamos grávidos. Bonito falar assim, né? Grávida, né? E realmente nós queríamos viver isso. Eu me lembro o ano passado, no final do ano passado, quando a gente conversava isso, de ter o terceiro filho, e esperava em Deus isso ser real. A Fernanda já tinha sido curada, né? Ela não poderia nem ter filho, nós tivemos 3 agora com o nascimento da Liz, mas ela ficou grávida. E glória a Deus, uma gestação, não sabia o sexo até então, e vamos viver aquilo que Deus tem. Mas ao partir do começo da gravidez, uma série de coisas começaram a acontecer. Desde o início, em março, final de março, descobrimos a gravidez. Em abril, nós fomos fazer o primeiro exame, e o médico viu e diagnosticou que ela teve um início de um descolamento da placenta, e já estava com um hematoma. Se a placenta se descolasse totalmente, perderia, né, a gestação. E também estava com um mioma no útero. E daí o médico chegou para ela e falou assim: Fernanda, você vai precisar ficar em repouso. E aí ela começou a ficar em repouso. Em abril, em maio nós voltamos no médico, e nós começamos a orar em abril por essa situação. Em maio nós voltamos no médico, um próximo exame, e quando faz o exame percebeu que aquele hematoma tinha cessado, que o mioma tinha sumido, mas que o colo do útero dela estava muito fino, no limite, estava muito fino. E o médico então fala o seguinte: Fernanda, você vai ter que continuar em repouso, e você não pode mais ficar pegando as crianças, uma série de coisas, evitar ficar descendo a escada, nossa casa tem escada, e você vai ter que começar um tratamento com algumas medicações e hormônio por causa da situação. Isso em maio. Em junho, ela começou a ter uma infecção urinária. Mulher normalmente tem infecção urinária, mais infecção urinária do que homem. Homem normalmente tem isso quando tem algum problema, mas e ainda mais na gravidez, tem uma série de alterações na mulher, e ela às vezes tem mesmo. Só que a infecção urinária não passava, e a infecção urinária em junho começou a aumentar. Teve um dia, aí isso em junho, vou seguir na sequência. Em julho, a infecção continuava. Ela começou a ter dor muito forte no rim. Dores no rim. A gente vai no urologista, e a gente vai no ginecologista. E aí ela começou a fazer alguns exames, e começou a ver que realmente ela estava com uma infecção urinária, que ela estava com uma bactéria multiresistente. Então, as medicações tradicionais que uma grávida uma gestante poderia tomar, ela não poderia fazer uso. Então, tanto o urologista como o ginecologista, eles falaram o seguinte: nós vamos usar algumas medicações para tentar controlar um pouco essa infecção, ela não vai acabar, para tentar controlar até a Liz nascer. A Liz estava prevista para nascer em novembro. Então ela tinha aí de julho até novembro, a gente crendo no milagre, em todos os momentos críamos que Deus poderia fazer, e a gente estava seguindo o tratamento. Quando chegou em julho, dores fortes. Quando chegou de julho, final de julho até setembro, as coisas começaram a piorar ainda mais. Meu irmão, eu fazia exame de urina a cada 15 dias, eu não, a Fernanda. É que nós somos um, entendeu? Mas era exame de urina de verdade a cada 15 dias, para ir controlando, na verdade tentando controlar e ver como estava a infecção, se estava subindo muito, se a infecção estava no sangue muito alto ou não. Teve um dia que eu estava no trabalho, e você imagina a situação: a Fernanda grávida, tendo que ficar de repouso, com infecção urinária muito forte, mas não era pouquinho, era muito forte. Teve um dia que ela contou quantas vezes ela foi no banheiro. Porque quem nunca teve infecção urinária, quem já teve sabe, quem já teve pedra no rim sabe, que dá vontade de você ir no banheiro, você vai no banheiro, não sai nada, e você fica com aquela sensação de querer urinar o tempo inteiro. Ela foi 51 vezes no banheiro. E aí ela tinha que ficar de repouso com a infecção urinária, com o João, com o Joaquim, e aquela loucura. E nós montamos uma força-tarefa para administrar tudo isso, porque eu tinha que continuar trabalhando, eu tinha que às vezes voltar para o consultório, levar ela para o hospital, levar ela no médico, e
Tantas pessoas nos ajudaram nesse tempo. Eu queria honrar muitas pessoas aqui. E queria honrar também a vida da minha família e também a vida da minha sogra. Minha sogra está seguindo lá, está isolada na casa dela lá. Ela ajudou demais nesse tempo. A Andréia toda hora estava ali ajudando, saía do emprego também. Glória a Deus pela vida da sogra. Eu sempre falo mal dela, né? Hoje eu estou, glória a Deus pela sua vida. É um tempo ainda de relacionamento e reconciliação. Então, glória a Deus, viu, sogra? Mas isso é fato, meu irmão. E aí, ela começou a ter muita dor no rim. E chegou um certo dia, eu estava indo trabalhar em Ubatuba. E ela me liga logo cedo e fala: amor, eu estou com muita dor, me leva para o hospital. E ela tomando muita medicação, muita. Os médicos falaram assim: Fernando, não tem o que fazer. Toma remédio, antibiótico aí para controlar. Era antibiótico, meu irmão. Esses meses todos a Fernanda tomou antibiótico. Não foi assim um mês, que não, foram 6 meses tomando antibiótico. Foram 6 meses tomando Buscopan. A farmácia virou supermercado para mim. Eu ia toda hora na farmácia. E aí ela teve muita dor. Falou: amor, me leva para o hospital, numa quarta-feira. Eu lembro até hoje. E aí eu levei ela para o hospital. Ela com muita dor, os médicos medicaram, melhorou um pouco. Na quinta-feira, novamente muita dor, a gente leva ela para o hospital novamente. E daí decidem internar. O ginecologista falou assim: meu irmão, eu estou tentando resumir que isso tem a ver com a palavra. O ginecologista falou assim: olha, a gente vai internar ela, porque a situação tem que melhorar. Se ela continuar tendo tantas dores assim, isso pode induzir o parto prematuro. E a Liz vai nascer muito jovem, ela estava com 6 meses. É muito perigoso, nem isso, ela estava com 5 para 6 meses, se não me engano. É muito perigoso. E eu me lembro que todos esses dias que ela ficou no hospital, a Fernanda ficou muito conhecida no hospital, porque montaram meio que uma força-tarefa ali, que o parto dela poderia acontecer. Eu não tinha falado isso, que o parto dela poderia acontecer a qualquer momento. Então avisaram a UTI neonatal, e ela era chamada como a grávida de 20 e poucas semanas. Eu não lembro quantas semanas eram, mas falava assim: é a grávida de 28 semanas, eu acho, não me lembro. E aí, quando foi na quinta-feira, ela foi internada. Na sexta-feira, no meio-dia, ela começou a ter falta de ar, muita falta de ar. Então decidiram entrar com oxigênio, com sonda, não resolveu. Decidiram aumentar, colocar máscara. Quando foi de noite, eu estava lá nesse dia, ela com falta de ar. A Fernanda, ela não conseguia falar. Ela ia falar, ela falava assim: amor, não estou conseguindo falar. Era desse jeito, meu irmão. E aí eu chamei as enfermeiras, elas vieram, aumentaram o oxigênio. E aí chamaram a equipe da UTI e uma equipe médica. E o chefe da UTI veio e falou assim: olha, nós vamos ter que levar a Fernanda para a UTI. E ela grávida. E eu me lembro que quando eu recebi a nossa notícia, foi um baque na hora. Porque veio todo mundo, falou: a gente acredita que isso tem a ver com uma situação renal dela, a gente não sabe ainda totalmente, mas também pode ser Covid, porque hoje falta de ar pode ser Covid, então a gente vai ter que isolar, levar para a UTI e levar ela para a UTI Covid, isolar ela na UTI Covid. Eu nessa hora fiquei ainda um pouco mais preocupado, falei: doutor, mas se ela não tiver Covid, ela vai para a UTI Covid, pode ter infecção cruzada. O médico falou assim: olha, a gente nunca teve mais, né, mas tem que levar. Então levaram ela, e quando o médico foi pegar alguma coisa para levar, eu virei para a Fernanda e falei assim: amor, deixa eu te falar uma coisa. Você vai lá e fica cuidando da Liz. Eu fico cuidando do João, do Joaquim aqui. Tá tudo certo. Deus não perdeu o controle, e o melhor lugar para você estar agora é lá. E eu me lembro que eu levei ela, parecia um embarque, né, de aeroporto, que você leva ela até a porta, deixa ali, dá tchau e entra. E quando nós fomos entrar, foi até uma cena forte, porque eu olhei para o lado esquerdo, tinha a UTI principal de Covid, um monte de gente entubada, gente desacordada, toda a situação que a gente já sabe, tem visto às vezes. E ela foi para o outro lado, que era o setor separado para pessoas que estavam estáveis. E ali foi quando muitas pessoas estavam aqui num domingo, isso foi na sexta-feira, num domingo, a igreja levantou uma intercessão, porque precisaram levar ela para o centro cirúrgico, fazer uma cirurgia no rim dela. Foi um dia que a igreja se levantou, foi tremendo isso. A médica me chamou com urgência para ir até o hospital em Pinda, a gente não sabia o que estava acontecendo. E quando chegou lá, a médica disse o seguinte: de fato ela estava com uma infecção muito grande no rim.
a infecção, ela estava com falta de ar porque a infecção já estava se alastrando, ela estava correndo risco de virar uma infecção generalizada, e quando nós acessamos o rim dela, drenou muito pus. Então colocaram um catéter nela, e ela ficou mais aí uns 4 dias, voltou para casa e ficou medicada. Meu irmão, quando ela voltou para casa, aí o negócio ficou mais intenso ainda, porque ela estava de catéter, e ela já tinha usado o catéter uns anos atrás, por uma situação, mas a Fernanda ficou 20 e poucos dias, quase 30 dias, que ela não conseguia levantar da cama de tanta dor. A Fê fala assim: foram as dores mais terríveis da minha vida. Ela não conseguia levantar para ir no banheiro. Todas as vezes que ela levantava, ela chorava de dor, porque tinha algo dentro dela que machucava demais. Ela ficou 20 e poucos dias, quase 30 dias, deitada numa posição, porque tinha uma posição que não doía, que doía menos, na verdade. O dia que ela precisou passar no ginecologista para fazer o controle, e nesse período, algumas vezes, ela nem sabia disso. Depois eu vira falar, eu entrava em contato com o ginecologista e falava assim: doutor, o senhor acha que dá para a gente antecipar o parto? O senhor acha que teria essa condição? Porque ela está sofrendo demais. E ele falava: não, eu preciso de um pouco mais de tempo. Eu preciso de um pouco mais de tempo. E aí, quando ela precisou passar no ginecologista, eu liguei para ele até nesse dia e falei assim: doutor, o senhor consegue vir aqui? Porque ela não consegue sair da cama, de tanta dor que ela sente. E aí passaram uns dias, ela falou assim: amor, acho que meu catéter está saindo. Mas só, e não aconteceu nada, né? Mais essa. Corre para o médico de novo. Chega lá, o médico falou: não, acho que não, Fernanda, aí faltava 10 dias, porque decidiram antecipar o parto dela, precisava esperar o tempo, eram 37 semanas que precisava aguardar, depois de 10 dias ia dar 37, o médico falou assim: com 37 a gente antecipa o parto e beleza. A médica falou assim: faltam 10 dias, vamos segurar o catéter aí. Eu falei: doutor, mas não dá para você olhar pelo menos? Ele falou: não, acho muito difícil, o catéter está saindo, o catéter dela não sairia. Aí eu falei: mas dá uma olhadinha, né, doutora? Poxa, né, não custa. Aí a doutora olhou e falou assim: nossa, está saindo mesmo. Não é que saiu? Ela falou assim: a gente vai ter que tirar. Quando ela pegou e puxou o catéter naquela hora, meu irmão, saiu o catéter com 2 pedras em volta do catéter, na ponta, no meio, e o catéter estava com um nó, saiu tudo. Na hora que a doutora viu aquilo, falou: Fernanda, olha isso, com um nó, com tudo, e por isso que ela estava com dores terríveis. E ela tirou tudo aquilo, voltou para casa naquele dia andando, faltavam 10 dias, e ela falou assim: amor, parece que minha dor saiu com a mão. E nós vimos Deus começando a agir, não, Deus continuando a agir nesse tempo, porque Deus deu 10 dias para ela sem dor nenhuma, e ela pôde fazer algumas coisas que ela queria, como mãe, às vezes preparar uma malinha, fazer umas coisas. Para quem conhece a Fernanda, né, gosta de ver tudo antes. E aí a Liz nasceu, depois de 10 dias, linda. 15 dias depois que a Liz nasceu, ela tem mais uma intercorrência no rim. Isso vai fazer 15 dias atrás. Leva ela para o hospital de novo. O médico fala: vamos ter que internar de novo, vamos ter que fazer outra cirurgia no rim. Fez a cirurgia no rim. E aí, agora já tem mais uma pré-agendada para daqui 15 dias, que vai ser a última. Então esse foi o nosso ano de 2020. Não tive nem tempo para pensar no Covid, meu irmão. Nem tempo. Mas por que eu estou falando tudo isso, meu irmão? Porque teve algo que nos sustentou durante todos esses dias. No começo da gestação da Fernanda, o apóstolo Eli veio até a Fernanda e falou assim: eu quero entregar uma palavra profética para vocês, uma palavra profética para Liz. E ele liberou ali algumas palavras, e essas palavras proféticas, essa palavra profética nos sustentou durante esses 9 meses. Durante os 9 meses, todos os dias nós declarávamos essa palavra profética. Todos os dias a Fernanda colocava a mão sobre a barriga da Fernanda, a Fernanda colocava a mão sobre a barriga e declarava isso sobre a vida da Liz. Sabe por quê?
Porque a gente tem que entender o poder que existe numa palavra profética e o poder que existe numa palavra que o Senhor lança sobre as nossas vidas. Hoje a pastora Zelinda começou falando sobre palavra, e o próprio Deus nos mostra isso, que com uma palavra tudo se fez. Você vê isso sendo dito em Hebreus. Quando Deus foi criar o mundo, Ele falou: haja luz, meu irmão, houve luz. Haja e que se formem os luminares, se formou os luminares. O problema é que a gente vai entrando às vezes no automático e a gente para de dar valor às coisas que realmente têm valor. E essa casa, como uma casa apostólica e profética, todos os dias nós recebemos palavras proféticas, palavras de envio, palavras de apontamento, que nos dão destino, que servem como base para nós seguirmos avançando. E às vezes nós permitimos que as circunstâncias ofusquem a nossa visão, e a gente esquece. Por isso que é importante você ter um livrinho, vai marcando aquilo que o Senhor vai te falando, vai marcando aquilo que o Senhor ministra nessa casa. Quando você estiver passando por momentos de dificuldade, calma aí, deixa eu ler isso aqui, deixa eu ler isso aqui, deixa eu ver o que o Senhor falou sobre a minha vida, deixa eu ver o que o Senhor falou sobre a minha família, porque aquele que falou é fiel para cumprir. Oh, aleluia! Meu irmão, eu vou ser rápido aqui, preocupado com o tempo, não precisa abrir. Olha só, eu quero dividir com você algo que Abraão viveu, que ele ficou e foi fundamentado em palavras que o próprio Deus disse a ele. Olha só, em Gênesis 17, 1-7 diz assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se vê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo será paz de muitas nações, e me chamará e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas sim Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. Vamos lá depois para o versículo 19. A gente nem leu o 7 mais para ganhar tempo mesmo. E diz assim, olha só, no versículo 19, capítulo 17, versículo 19: e disse Deus: na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Olha que tremendo isso. Deus vem e fala para Abraão, que depois passa a chamar Abraão, que ele seria pai de nações, de multidões, e que a descendência dele seria muito grande. Aí Deus vem um pouco mais na frente e fala assim na sequência: olha, mas você vai ser pai de multidões, a tua descendência será larga, grande, através de um filho que eu vou te dar, se chamado Isaque, porque Abraão já tinha filho, só que não era um filho da promessa. Ele fala assim, através do filho da promessa. E aí ele fala, então eu vou te dar Isaque. Cara, Abraão já tinha 100 anos, a gente sabe essa história, e Sara 90, mas mesmo assim Abraão creu. Vocês estão comigo? Hoje uma mulher com 40 anos, quando tem filho com 45, já passou a idade fértil, a gente fala, nossa, com 45, 40, Sara tinha 90, Abraão 100, mas ele creu. Tem 2 pontos que eu quero deter aqui com vocês. Olha que tremendo que está em Romanos 4,18, abra lá comigo, Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 21, tem uma chave aqui, porque Abraão, ele já creu nesse momento quando Deus falou para ele. Olha que tremenda essa palavra, diz assim em Romanos: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já em 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meu irmão, olha que tremendo esse versículo.
No começo é até um pouco difícil, né, de entender. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Sabe o que a gente aprende aqui? Que existem dois tipos de esperança. Fique atento: a esperança natural e a esperança espiritual. Abraão, contra toda esperança natural, porque ele não tinha motivo para ter esperança naturalmente falando. Ele já estava velho, ele tinha 100 anos, Sara tinha 90. Abraão, contra toda esperança natural, em esperança espiritual ele creu. Sabe o que isso está dizendo, querendo dizer aqui para a gente? A esperança natural se baseia nas circunstâncias, mas a espiritual se baseia na palavra de Deus. A esperança natural, ela é horizontal, ela se baseia nas circunstâncias, naquilo que você vê, na tua empresa, sei lá, no teu casamento, no teu filho. Começa a trazer a memória aí, meu irmão, aquilo que você está passando. Mas a esperança espiritual, ela é vertical, ela se baseia naquilo que Deus disse, naquilo que Ele prometeu. Sabe quando as pessoas falam a esperança natural? É que a gente não coloca o natural, né? Mas a esperança é a última que morre. Essa é a natural, porque a espiritual nunca morre, ela é eterna, é o próprio Deus agindo nas nossas vidas. Então quando nós lemos essa palavra, está dizendo isso, que Abraão, contra a esperança natural, ele creu pela esperança espiritual. Então a promessa se tornou real. Nasceu Isaac. Ele tinha visto a promessa de Deus se tornar real, mas de repente Deus pede Isaac. Olha que loucura. Aí Deus fala assim: olha, da sua descendência vai vir. A gente sabe isso, fique atento, você vai entender o que Deus está querendo dizer. A gente sabe que através de Isaac vai nascer, as suas gerações vão crescer, e através da vida de Isaac, beleza. De repente lá em Gênesis 22, Deus chega para Abraão e fala assim: olha, legal, sabe o que você vai fazer? Agora você vai pegar Isaac e você vai sacrificar Isaac. A gente não vê a palavra, a gente não vê na Bíblia Abraão falando assim: nossa, mas não é o filho da promessa? Mas a descendência não vai vir dele? Mas Deus, que Abraão pega e fala assim: beleza, é para sacrificar? Então beleza, então, ô Isaac, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o monte que Deus já mostrou, vamos. Chegou um dia, ele pega Isaac e fala assim: Isaac, faz o seguinte, vamos comigo até lá em cima. Meu irmão, o que levou Abraão a fazer isso de forma tão convicta? Nem titubeou, nem pensou, nem duvidou. Sabe o que levou ele a ter tanta fé e ter tanta convicção? Uma palavra. Foi uma palavra. Deus tinha falado que ia fazer através da vida de Isaac gerações. Abraão tinha isso convicto dentro dele. Ele falou: o Senhor pediu? Então beleza, se o Senhor pediu eu vou fazer. O Senhor que se vire. Foi a palavra profética, foi o próprio Deus falando com ele. E eu pergunto nessa noite, meu irmão, o que Deus te prometeu? O que Deus prometeu sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu marido, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios? O que Deus falou para você, que talvez pelas circunstâncias você esqueceu? Deus falou com Abraão antes de Isaac nascer. Isaac, na hora do sacrifício, já tinha 30 e poucos anos. Não foi assim: olha, eis que te digo, amanhã vai acontecer. Não, já fazia 30 anos. E às vezes faz um mês, 15 dias, sei lá, às vezes faz 1 ano, 2 anos, às vezes faz 30 anos. E você está vendo a tua vida passar e você fala: ah, não tem mais jeito. Meu irmão, Deus prometeu, a palavra dele está em pé, viu? A palavra dele continua sendo a mesma desde quando ele falou. E aí Deus promete tantas coisas para nós. O dia que nós recebemos o diagnóstico que a Fê não poderia ter filho, Deus tinha nos dado uma palavra que nós teríamos filho. Nós continuamos crendo, mas às vezes a gente para de acreditar que Deus é poderoso para cumprir a palavra dele numa cura, numa restauração de um casamento, num rompimento financeiro, e a gente começa a passar por situações e fala: ah, não vou ofertar mais, porque agora estou difícil, está apertado, eu acho que eu não vou fazer isso.
Deus traz uma palavra profética e fala que Taubaté, que Deus vai nos dar um hospital, que essa igreja vai construir um hospital nessa cidade, mas a gente vê as coisas acontecendo, fala assim, eu acho que não vai acontecer, ou a gente nem fala isso, mas a gente tem dúvidas. Aí Deus vem e traz uma palavra profética falando que Taubaté é terra de adoradores. Isso há anos Deus falou isso, através da vida do apóstolo Eli, não para a igreja, não trazendo isso em especial para casa, mas isso é para os ares dessa cidade, e o apóstolo liberou isso, e aí começa a passar os anos, fala, terra de adoradores, legal, acho que é mesmo, mas eu acho que é algo espiritual. Não, Deus falou isso de forma profética, que Taubaté mesmo vai ser conhecido por terra de adoradores. E aí deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, eu não sei se você sabe, mas alguns ministros, alguns cantores relevantes no meio cristão hoje estão morando em Taubaté, conhecidos no Brasil e mundialmente. Não precisa ser aqui na igreja, embora Deus tenha uma palavra profética para a adoração dessa casa, algo pontual, mas eu queria trazer isso à tua memória e talvez você não saiba. Uns anos atrás, uma dessas pessoas veio para Taubaté, dessa pessoa que é um cantor conhecido mundialmente, e ele escreveu na rede social dele, sabe o seguinte, quando ele estava saindo dos Estados Unidos e vindo para cá, que ele estava se mudando para a terra de adoradores. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Senhor nos traz uma palavra, quando uma palavra profética é liberada, ou quando você recebe uma palavra, ou quando você lê a palavra de Deus e você vê Deus falando com você, você pode talvez não ver isso de forma palpável, mas a palavra está ressoando nos ares. E o profético nada mais é do que trazer existência aquilo que está na eternidade, e uma hora as coisas acontecem, e Deus está fazendo, e Taubaté está sendo reconhecido como terra de adoradores. E por isso que eu digo, traga à tua memória aquilo que Deus te prometeu. Abraão nunca teve dúvida. Sabe por que ele não teve dúvida? Porque ele tinha convicção de uma palavra. Em Hebreus 11:18 diz o seguinte: embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ele falou, cara, é o seguinte, eu vou levar, se eu tiver que sacrificar, Deus vai fazer algo. E Deus de fato fez, preparou o cordeiro, e ali nós vemos o que Deus fez, e que isso fica marcado, e isso tem a ver com aquilo que Deus quer falar sobre as nossas vidas. O problema é que tem situações nas nossas vidas e no nosso dia a dia que servem como gatilhos na nossa mente. Porque quando a gente fala de Abraão, você fala, Abraão, pai da fé, mas ele era o cara. Quando você vai ler em Hebreus, falando dos heróis da fé, você fala, cara, heróis da fé. Os caras eram Superman, Homem-Aranha, heróis da fé. Se você for ler lá em Hebreus 11:34, diz o seguinte, 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão. Ele falou assim, olha, eu estou falando de um monte de gente aqui, heróis da fé, mas eu não tenho nem mais tempo de tanta gente de coisas que aconteceram de forma tremenda, os quais pela fé consideraram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Ei, da fraqueza tiraram forças, mas eles não eram heróis? Existem algumas coisas que nós passamos e coisas que acontecem, palavras que são lançadas sobre as nossas vidas e situações que nós vemos todos os dias que funcionam como gatilhos. É que nem heróis. Quando você fala herói, você fala, cara, Superman, inigualável, inalcançável. Eles eram o cara. Abraão, claro, para Abraão é fácil confiar, levar o filho dele lá, levantar o cutelo. Meu irmão, ele levantou o cutelo para matar o filho. Quando fala, sabe quando fala fogo, você fala, cara, fogo, nossa, queima, dói. Gatilho é isso.
Pessoas que tiveram dificuldades com bebida, às vezes vai fazer um trabalho psicológico, alguma coisa, tratamento psicológico, o psicólogo fala o seguinte: olha, você que teve problema com bebida, não coloca nem um bombom de licor na boca, porque isso pode servir de gatilho para ativar algo na sua vida e você voltar ao vício. Existem palavras e situações que funcionam como gatilho, negativos ou positivos. Quer ver? Leite condensado, maravilhoso, já vem. Você fala, cara, que maravilha. Doce. Dentista, delícia, não é? Quando fala dentista, você fala, cara, que gatilho. Ativa um gatilho, não ativa um gatilho, ativa um canhão. Fala, cara, eu não vou naquele lugar, aquele motorzinho. Quando fala de heróis da fé, a gente pensa isso. Mas a Bíblia nos mostra que eles não eram isso. Pelo contrário, a única coisa que eles confiavam que Deus poderia fazer. Eles ouviram a Deus e caminharam, ou quando não ouviram, confiaram que Deus poderia fazer, porque da fraqueza Deus os fez fortes. A fé é a matéria-prima daquilo que Deus precisa para agir nas nossas vidas. Lá em 2 Coríntios 12 diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu irmão, eu não sei o que você passou esse ano, eu não sei o que você enfrentou e tem enfrentado esses dias, mas meu irmão, esse território e esse momento que você tem vivido, talvez, que você tem se sentido fraco, é aquilo que Deus precisa para manifestar o poder dele, porque é nesse momento que nós saímos de cena e ele vem e toma e faz aquilo que ele tem para fazer. Vocês estão comigo? Você sabe que assim como Abraão, que foi sustentado por uma palavra e ele creu em todos os momentos, em todos os tempos ele creu e ele fez aquilo que Deus tinha para ele. Teve uma palavra que sustentou a vida da minha família, a Fernanda, todo esse tempo, quando eu disse lá, no início. Quando a Fernanda descobriu, nós descobrimos o sexo, e que era Liz, que era uma menina. No mesmo dia, o apóstolo Hélio chegou para nós e falou o seguinte: eu quero deixar algo para vocês aqui, quero entregar uma palavra que o Senhor está me dando. A Liz será uma menina, uma criança guardada e protegida. E quando nós ouvimos aquilo, nós falamos amém, glória a Deus. Mas nós não sabíamos o que nós iríamos enfrentar durante 9 meses, meu irmão. Nós não sabíamos. Só que quando as coisas começaram a acontecer, todos os dias, a Fernanda colocava a mão na barriga e falava assim: Liz, você é uma menina guardada e protegida. Todos os dias a gente acordava e as coisas iam piorando, a situação ia se tornando cada vez pior, e a preocupação às vezes de tanta medicação, de tanta internação, de tanta coisa, mas nós declarávamos: Liz, você é uma criança guardada e protegida. O apóstolo Hélio ligava para Fernanda e falava assim: Fernanda, liguei só para dizer uma coisa, a Liz é uma criança guardada e protegida. Sabe o que o Senhor quer dizer nessa noite para nós? Traga à memória aquilo que eu falei para vocês. Traga à memória aquilo que foi ministrado nessa casa, de palavras que foram lançadas, de vida sobre a tua vida. Ele é aquele quem cura, Ele é aquele quem faz, Ele é aquele quem liberta, meu irmão. E Ele prometeu, essa palavra continua sendo o fundamento, e é aquilo que está te sustentando e tem poder para te sustentar nos tempos de dificuldade. Você tem que sair hoje daqui nessa noite, trazendo isso à memória e sabendo que isso que o Senhor falou com você. E talvez você fale assim: Alain, mas eu nunca recebi uma palavra profética precisa como você recebeu, do apóstolo Hélio, de um profeta dessa casa. Meu irmão, eu não estou me referindo apenas à palavra profética que foi liberada assim de uma pessoa, mas eu estou me referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus é a própria palavra, é o próprio Deus falando conosco. A palavra diz que o Senhor é vida,
A palavra diz que o Senhor nos fez por cabeça e não cauda. A palavra de Deus diz que Ele não perde o controle, que não acontece nada nas nossas vidas se não for por permissão dEle. Isso são palavras que servem de força, de ânimo, e que vem ativando e sustentando a tua fé nesses dias, naquilo que você tem passado. O nosso papel é só decidir confiar. Você sabe que passou 2020, você pode se colocar de pé, eu quero respeitar o horário, fique atento. Passou o ano 2020, a Liz nasceu, meu irmão, a Liz está super bem, a Fernanda está de catéter ainda, não tem problema, a gente está seguindo, fazendo os tratamentos, ela está lá adorando a Deus, glorificando a Deus, logo logo vai estar aqui com a gente. Meu irmão, passou 2020, passou 9 meses, que gravidez foi essa? Nenhuma mulher espera ter uma gravidez desse jeito. A mulher espera ir lá, preparar o quarto, arrumar as coisinhas, e não 9 meses passando dor. Mas meu irmão, posso dizer uma coisa para você, eu não me arrependo de nenhum dia e de nada que nós enfrentamos. Eu não murmuro e não murmurei, porque eu falei, eu vou passar por isso e nós vamos adorar a Deus. E as pessoas que caminharam ao nosso lado viram isso. Sabe por quê? 2020 vai ficar marcado na minha vida por um ano que Deus se manifestou, e eu vi o milagre dele acontecer na vida da minha família e na vida da Liz. Mas o que nos sustentou foram palavras proféticas. E talvez a tua vida tenha passado e você tem deixado isso para trás. As palavras têm perdido o valor. Parece que as palavras têm perdido o poder. Meu irmão, uma única palavra que Deus lançou, criou o universo, criou tudo. A palavra do Senhor continua sendo fiel, a mesma. Ele é fiel para cumprir essas palavras. O Senhor me trouxe uma visão hoje cedo aqui, enquanto ministrava, que todas as palavras proféticas que nós recebemos, elas servem como foguetes e como tanques. Sabe quando você vai ver uma nave espacial que vai ser lançada em órbita, você olha para aquela nave espacial e ela tem foguetes e tem tanques de combustível, e quando aquele foguete é acionado, ele é responsável por colocar aquela nave espacial em órbita, fazer com que aquela nave espacial alcance 28 mil quilômetros por hora. Sabe o que é a palavra profética? É o foguete propulsor que nos dá ânimo, que nos dá força e que sustenta a nossa fé para nós alcançarmos o destino e a plenitude daquilo que Deus tem. É a palavra de Deus que nos sustenta dia e noite, para que quando você chegar lá, você vai estar aqui talvez um dia ministrando do jeito que eu estou, e aquilo tudo que eu passei hoje talvez está servindo de força para você continuar avançando, e aquilo que você passou vai servir de força para muitas pessoas que estarão enfrentando situações. Então hoje o que Deus quer nos dizer, meu irmão, acredite, continue confiando, viva a esperança espiritual contra toda a esperança, independente do que você está passando, independente do que as pessoas estão falando, independente do que você está vendo na TV, existe um Deus que não perdeu o controle e vai fazer tudo acontecer no seu tempo. Oh! Oh! Ele vai fazer. Faltam 25 dias para acabar o ano. Tem muito fogo para queimar ainda, meu irmão. Tem muita coisa para nós vivermos. Tem muitos milagres para acontecer. E se coisas não acontecerem esse ano, tem muito tempo para Deus fazer. A única coisa que eu sei é que Ele está cuidando, é que Ele vai fazer. Hoje não é uma noite de angústia, de tristeza, pelo contrário, o Senhor nos falou numa palavra profética agora no início da noite, que era uma noite de alegria, de celebração, porque
porque a alegria estava dissipando o medo, a angústia, a depressão. E o Senhor quer que nós venhamos a sair nessa noite daqui celebrando ao Rei dos Reis, para que você comece e dê a sequência desse ano, desse mês, desfrutando e trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Aplauda o Senhor. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.